Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Eu sou o Cauã e hoje nós iremos falar de um assunto que infelizmente vem tomando conta aí, do cotidiano de muitas pessoas, o famoso golpe Pix. E também sobre a notificação extrajudicial, aonde o banco deve ser responsabilizado pelo prejuízo que o senhor ou a senhora tomou, tá? Estou com eles aqui, o Dr. Raul e o Dr. Lucas, que juntos iremos aí debater e conversar sobre o assunto. Tudo bem, doutor? Fala, Cauã, beleza? Vamos lá. Hoje esse assunto aqui é muito importante. A gente vai falar sobre notificação extrajudicial em golpe Pix. Muita gente acha que não tem o que fazer e quando acha que tem que fazer, a única alternativa é judicial. E a gente vai explicar o que é essa notificação extrajudicial. Essa notificação muitas das vezes salva a pessoa. A gente consegue solucionar de forma extrajudicial, administrativamente, sem precisar entrar com o processo, de forma muito mais rápida. E a gente vai explicar aqui com mais detalhes como funciona isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Obrigado por estar aqui vendo mais um episódio nosso. A gente vai estar passando uma dica urgentíssima e muito importante aqui para vocês, tá? Existe um meio de conseguir o seu dinheiro de uma forma mais fácil, que não seja judicial, que não leve muito tempo. E a gente vai estar passando aqui para vocês hoje uma forma mais simples de você ser ressarcido desse seu dano. E lembre-se, você não tem culpa de nada, você foi vítima. Você tem sim o direito de conseguir seu dinheiro de volta, tá? Legal. Raul e Lucas, acho que todo mundo conhece alguém que já caiu em golpe Pix, não é mesmo? E como que é, né? Como que funciona, que geralmente as pessoas ficam desesperadas, não é isso? Exatamente. Infelizmente está sendo mais comum do que a gente imagina. Se a gente não caiu, a gente conhece alguém que caiu nesse tipo de golpe, com certeza. Todo dia, a gente fala, antes era toda semana, mas todo dia a gente recebe casos de golpe Pix no escritório, de pessoas que caíram em golpes que a gente nem imagina. A gente não acredita que a pessoa caiu nesse tipo de golpe. Infelizmente, os golpistas estão se especializando cada vez mais e, infelizmente, isso está sendo mais comum e os bancos estão facilitando. Por isso que está aumentando esse número de golpe aí no país. Já foi feita uma estimativa, inclusive, Cauã, pelo Bacen, que é o Banco Central, né, de que daqui até 2027 entre em bilhões de golpes durante o ano. Então, está cada vez dobrando as ocorrências de golpe e a gente tem que entender uma coisa, os bancos, eles também estão nessa história, eles tentam tirar o deles da reta, né? Tentam sumir dessa história e colocar só você e o golpista nessa relação, mas eles também têm culpa, tá bom? E o que é muito triste é que eles colocam no seu colo, falando que você que tem culpa e, na verdade, você não tem culpa de nada, você que foi enganado e o banco não te ofereceu a segurança necessária para você ter o seu dinheiro cuidado. Então, isso daí a gente tem que ficar bastante de olho. E é importante também, né, falar que lá no nosso escritório realmente todo dia chega alguém informando que caiu em um golpe e o golpe, a pessoa ela se sente culpada, né? Muitas das vezes as pessoas não procuram ajuda, não vai no banco ou quando vai no banco o atendente fala que não pode fazer nada, a única coisa é você apresentar, aí a pessoa fica, Deus dará. E com isso não, né? É importante que hoje o nosso conteúdo aqui é para informar você que se foi vítima de golpe, tem uma solução, tá bom? Muitas vezes as pessoas, se for que se sente culpada, às vezes você se sente culpada e fica com vergonha de falar também que caiu nesse tipo de golpe. Tem casos do escritório que as pessoas falavam, o meu marido não sabe, meu filho não sabe, as pessoas não sabem, eu tenho vergonha de contar para eles. Muitas vezes se sente culpado e vergonha de falar. Mas a gente tem que falar que não precisa ter vergonha, que realmente isso é comum, muita gente cai. Tem advogado caindo nesse golpe, tem apresentador de TV caindo nesse golpe, famosos caindo nesse golpe. Então tá acontecendo muito e não precisa ficar com vergonha, não se sentir culpada, que a culpa não é sua. A culpa é dos fraudadores, que estão cada vez melhores, enganando, ludibriando as pessoas, e principalmente o banco que facilita e deixa os fraudadores fazer isso com você. Sim, e Raul, qual que é a importância dessa notificação extrajudicial? Essa notificação extrajudicial, né, Lucas, ela é muito importante, que a gente usa ela como uma fase pré-processual. O que a gente faz? A gente notifica o banco do que está acontecendo, do que aconteceu, quais foram as falhas que eles cometeram, que os bancos cometem muitas falhas. Então a gente notifica o que aconteceu, notifica as falhas que ele cometeu e requer uma negociação extrajudicial, requer um acordo extrajudicial ali. E se o banco não aceitar esse acordo extrajudicial, a gente solicita alguns documentos que o banco obrigatoriamente tem que encaminhar. E com esses documentos a gente usa como prova no processo judicial, que o Lucas pode dizer melhor pra gente, né, Lucas? Exatamente. Vou dar uma dica aqui, né, sobre como funciona o processo judicial. Hoje em dia,
Muitos advogados tentam se aventurar na área bancária já entrando com uma ação. O cliente contrata eles já entram com uma ação já achando que vai conseguir de volta o dinheiro. Só que o que acontece? Nessa fase judicial, você já tem que entrar com muitas provas. Você tem que provar realmente que o banco cometeu aquele erro. Porque o banco só vai se defender, realmente vai fazer aquela defesa que ele falou para você quando você buscou o banco. Falou, a culpa é sua, você colocou sua senha, você que realizou esse Pix e o banco não tem culpa nenhuma. Na verdade, eles têm sim culpa, mas isso tem que ser comprovado. E essa notificação extrajudicial é exatamente a fase que a gente pega, pressiona o banco, oferece uma proposta para eles devolverem o seu dinheiro, e eles têm a obrigação de devolver em até 10 dias, tá? Em 10 dias úteis, no caso. Tem a obrigação de voltar com uma devolutiva, né? A gente faz essa reclamação junto ao órgão do próprio consumidor, né, Raul? Que é o Banco Central, e também tem um site do consumidor. Então, eles têm 10 dias úteis para retornar. Ou com a proposta de acordo, ou eles têm que dar exatamente os documentos que a gente vai usar como prova para poder entrar, aí sim, com uma ação judicial. E aí sim a gente entra com uma ação super potente contra eles, tá bom? Traduzindo tudo isso que a gente falou, a notificação extrajudicial serve para provar para o banco que ele errou. Mostrar, meio que tacar na cara do banco mesmo que ele errou, que ele falhou, que ele não tá cumprindo os procedimentos e que a culpa pela fraude foi dele também, entendeu? Então, isso é importantíssimo a gente deixar isso claro, traduzindo isso aí. Jogar na cara do banco mesmo, provar para ele que ele errou. Porque o que acontece? A maioria dos bancos, gente, eles vão realmente falar que não tem culpa e querer sair da história. Mas existe regulamentações. Existe o Banco Central. O Banco Central, ele é o líder de todos, né? Ele é o banco máximo de todas as instituições bancárias. Ele é o chefe da Caixa, ele é o chefe da Bradesco, ele é o chefe de todos, o Banco Central. E ele faz realmente mini-leis que os outros bancos têm que seguir. E uma dessas é voltada exatamente para o Pix. Pix, fraudes, né, que tem invasão de conta também, que tem essa diferenciação. O golpe Pix é quando você realmente fez o Pix. E o fraude é quando alguém invade sua conta e realiza diversos Pix. Então, tem essa questão. E o banco, qual é o papel do banco? O banco tinha que proteger o seu dinheiro. Você não escolhe uma Bradesco, uma Santander, uma Caixa achando que vai estar inseguro lá dentro. Então, o seu dinheiro ele tem que estar seguro. Eles têm que trazer mecanismos que tragam segurança. Por exemplo, te notificar. Você pode estar caindo num golpe, cuidado. Eles podem te ligar também. Então, tem esses mecanismos. Inclusive, o Raul pode até falar um pouco que os golpistas eles estão tendo, inclusive, facilidades para aplicar golpe devido aos bancos digitais, que são esses bancos mais novos, né, Raul? Muito, muito. Infelizmente, os bancos estão facilitando aberturas de contas, né? Hoje em dia, abrir conta, você não precisa sair da sua casa. Você consegue abrir conta em nome de terceiros. Hoje em dia, a gente consegue pegar, por exemplo, os seus dados e abrir uma conta em seu nome. Os bancos digitais, as fintechs, estão facilitando muito. É umas coisas que a gente responsabiliza o banco por causa disso também. Que os golpistas usam contas de terceiros, abrem contas em nome de terceiros para aplicar golpe. Porque está sendo muito fácil abrir a conta, ele só abre a conta, recebe os dinheiro do golpe ali e encerra a conta. Aí vai, abre a conta de outra pessoa, recebe o dinheiro do golpe e encerra a conta. Isso é muito comum. Então, essa notificação serve também para a gente mostrar para o banco que eles erraram com relação a isso. Porque na notificação a gente pede essas informações. Quando foi que a pessoa abriu a conta, quanto foi a movimentação que ela recebeu, quando ela encerrou essa conta. Então, essa notificação serve para a gente ter essas informações aí. Então, por isso que é importantíssimo também essa notificação extrajudicial para produzir provas. É como um cliente, né, que nos procurou, informou que ele tinha mais de 20 anos, né, é cliente da instituição, e do nada, ele sempre fez Pix menos de R$1.000. Do nada, fizeram um empréstimo, entraram na conta dele, mexeram na conta, e com isso ele já tá desesperado, né, porque já é um senhor de idade que zela pelo seu nome, e ainda mais, sabe o que ele fez? Ele pagou, né, ele pagou o empréstimo que fizeram no nome dele, porque ele não queria ficar devendo. E aí é importante, pegando já nesse caminho, e qual que é o momento certo, né, de usar esse documento como uma notificação extrajudicial que vocês utilizam lá no escritório para o pessoal também entender? Sim. O momento correto, né, Lucas, é o momento que você caiu no golpe. Imediatamente, a gente fala muito em vários vídeos nossos também, você tem que entrar em contato com o seu banco e o banco do fraudador, o banco que você transferiu. Entrar em contato, abrir o MED. Você vai solicitar abrir o MED, o banco vai te dar um retorno, vai te dar um prazo para dar um retorno, e a gente sabe qual que é o retorno, né, Lucas? Qual que é o retorno? Gente, já teve caso que eles retornaram falando, você teve uma perda de 30 mil.
toma aqui 6 centavos, foi o que a gente conseguiu de volta. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Então, eles vão falar que não tem o que fazer, foi você que caiu no golpe. Então, a partir desse momento, é o momento de procurar ajuda especializada para que a gente consiga levantar as informações ali e solicitar e efetuar essa notificação para o banco para poder pedir as informações que a gente precisa para entrar com uma ação judicial. O MED que vocês falam, explica melhor, né, para o pessoal entender. Certo. O MED é o Mecanismo Especial de Devolução, tá? É um mecanismo que você aciona o banco, você liga para o banco do golpista ou para o seu também. Inclusive, é melhor ligar para os dois já, né? Você viu que fez um Pix, o Pix consta lá, nome Lucas Santos, Banco Bradesco. Aí você liga no Bradesco e liga no seu banco que você fez a transferência. Fala assim, eu preciso fazer um MED, porque eu acabei de sofrer um golpe. Esse mecanismo, eles são obrigados, quando você fala que é um golpe, eles são obrigados a abrir e tentar trazer o seu dinheiro de volta. Isso, eles têm até 90 dias para cumprir esse MED, tá? Eles vão fazendo bloqueios nessa conta do golpe até trazer seu dinheiro de volta. Então, a partir do momento que eles não fazem, muitas vezes, né, Raul? Eles fazem só 10 dias, 15 dias e já retornam, não conseguimos nada. Mas não é assim que funciona, tem que ser 90 dias tentando. E 99% das vezes o banco não faz isso. É um erro grave. Tenta uma vez ali e já era, né? Então, é importante a gente destacar bem que essa notificação ela é importante porque, além de pressionar o banco, agir rápido, igual a gente falou, ela gera também prova documental, que eu tinha falado, gera prova documental para a gente entrar com uma eventual ação judicial, mas o mais importante também é que ela mostra a boa-fé do cliente. Muitos juízes, os próprios advogados do banco falam muito da litigância predatória. O que é isso? Vários processos, tudo é processo. A gente mostra para o juiz, fala, juiz, a gente não já veio direto aqui processar o banco, não. A gente tentou negociar com ele antes, a gente tentou mostrar para o banco que ele errou, a gente tentou fazer um acordo com o banco, com essa judicial, a gente tentou pedir os documentos necessários, mas o banco não fez. Então a gente tentou resolver isso administrativamente. A gente mostra que o cliente teve boa-fé, que ele tentou resolver administrativamente, foi por conta do banco não resolver de forma administrativa, a gente teve que entrar com o processo. Então, isso tira essa litigância predatória que muitos advogados do banco falam. Tudo eles querem processar, tudo processa. Não, a gente mostra para o juiz. A gente tem boa fé aqui. A gente tentou primeiro negociar com o banco, a gente notificou ele, informou que ele errou, mostramos os erros deles e eles não fizeram nada. Por isso que a gente teve que entrar com o processo. Foi a última alternativa a entrar com o processo. Entendeu? E muitos casos também, isso é importante, por conta que mostra isso para o juiz, mas em muitos casos acaba resolvendo administrativamente. Na própria notificação, às vezes o banco, nem todos, né? Alguns bancos identificam que errou e resolve o problema ali, faz um acordo ali. É que, ensinando um pouco sobre a cabeça de um banco, né? Quando o banco ele vê que se entrar com uma ação, ele tem mais chance de perda do que ganho, provavelmente eles vão voltar com um acordo. Assim, a partir do momento que a gente faz uma notificação extrajudicial, eles veem que você está com um advogado especializado que sabe o que está falando, sabe as provas que ele está pedindo, eles falam, eita, a gente tem muita chance de perder. Então, vamos fazer um acordo com ele. Recua, né? Já recua ali mesmo. Vamos devolver esse dinheiro, dar um tanto de danos morais ali. Então, às vezes, eles voltam desse jeito. E é muito importante esclarecer aqui. Vai com ajuda especializada, advogado especializado em direito de trânsito. Porque se você for sozinho ou o gerente do banco vai fazer um acordo com você que vai ser desfavorável para você, inclusive uma das cláusulas que eles colocam é que você não pode entrar com ação judicial depois, tá? Então isso é muito perigoso. Então vai com ajuda especializada e com advogado do direito bancário. Porque às vezes a pessoa vai com advogado, algum parente que é formado em direito também. Então tem que tomar cuidado porque, além de ser advogado, o advogado tem que demonstrar que sabe o que está falando. As resoluções, as leis que têm que ser usadas, isso eles notam, o banco nota, quando ele tem chances de perder, quando ele vê que o advogado sabe do que está falando. E vocês podem trazer um exemplo, né, real que vocês têm no dia a dia aqui para o pessoal acompanhar referente a isso? Certo, vamos falar sobre um caso em que um apresentador de programa ligou para nosso cliente por vídeo, mostrou o rosto e falou, você ganhou uma premiação, a premiação é de 20 mil. Para isso, eu vou transferir para você 3.500. Aí ele, pelo horário, né? Ele falou, 18 horas. Como é 18 horas, eu vou transferir para você 3.500. E aí, quando o nosso cliente recebe o print desse comprovante, ele fala, nossa, recebi 3.500. Aí ele pega e fala assim, eu posso mandar mais 2.500 no seu Santander? Pode. Aí mandou. Aí depois ele foi ver que, na verdade, ele não estava recebendo nada. Ele estava transferindo.
Enquanto ele estava na ligação, conseguiram entrar na conta bancária dele, conseguiram fazer essas transferências para outra pessoa, e aí ele se viu no prejuízo. Se viu no prejuízo de mais de 10 mil reais, que eles ficaram falando que era a premiação que ele estava recebendo, mas não era o que estava acontecendo. A gente precisou fazer a notificação foi desfavorável, né, Raul? Eles não quiseram fazer acordo, e aí sim a gente precisou entrar com a ação. Mas aí que vem um ponto. A gente pediu as documentações e eles têm que apresentar documentações que demonstram a rotina de gastos do cliente, tem que mostrar, o do golpista, tem que mostrar que, porque a notificação também vai para o banco do golpista, tá? Tem que mostrar quando foi aberta, se foi aberta recente, se foi fechada, como foi os ganhos e saídas, né, de dinheiro. Então, eles apresentaram esses documentos e esses documentos que foram fortes na ação para a gente ter o ganho. Sim, porque essa notificação serviu para prova para o processo, porque a gente mostrou as movimentações atípicas do cliente, né? Nesse caso específico, o cliente tinha muitas movimentações normais. Ele sempre usava o mesmo padrão. Recebia o salário dele, transferia para uma conta e já era. Fazia no máximo R$1.000 de Pix ali por mês, no máximo R$1.000 de Pix. Nunca fazia um Pix maior do que R$1.000 e é sempre para a mesma conta. Então, essa notificação serviu para a gente mostrar que essa transação que foi feita do golpista, o golpista entrou em contato com o cliente se passando por um apresentador famoso, falando que ele ganhou um prêmio, etc., mostrou que essa transação foi atípica do que... Então, foi um Pix de 3.500, ele não costuma fazer esse Pix de 3.500, o horário foi depois das 18 horas, isso aí mostra que é atípico realmente. Geralmente, essas transações depois das 18 horas, o banco tem que identificar como suspeita. Não é normal alguém fazer um Pix alto a partir das 18 horas, 19 horas, fora do horário de expediente. Então, essa notificação serviu como prova para a gente entrar com o processo e mostrar que a movimentação foi atípica e que o banco falhou na segurança no momento de que autorizou essas transações aí para o golpista. Até mesmo a tecnologia, né? Ela está muito avançada. Pelo que o doutor aqui mencionou, eu já lembrei do caso do Rodrigo Faro, né? Até mesmo todo mundo consegue acompanhar que está aí nas redes. O próprio golpista, ele usava, né? Conversava e conseguia movimentar e acessar a conta dele. Então, é muito grave isso, né? Porque automaticamente você clica em um link que você nem sabe o que é aquele link, a pessoa já consegue ter o acesso total e fazer o que realmente aconteceu com esse cliente, né? Gente, olha o nível da questão do golpe. Ele ligou por vídeo, então realmente tinha imagem ali. Você acredita? Eu acho, a imagem do cara falando com você. Você acaba acreditando. E aí é nesse momento que eles conseguiram invadir aí a conta e fazer diversos Pix. Então tá bem fácil realmente, tá muita falha de segurança do banco, porque em uma ligação conseguiram entrar na conta e fazer Pix para outras pessoas. O IA tá muito avançado também, porque é a voz, né? Exato. Realmente daquela pessoa. Até mesmo a nossa voz, se a gente mandar o áudio, eles conseguem, né, converter, clonar. Então tem que tomar muito cuidado, né? Para nós prosseguirmos, a gente vai entrar no quadro, né, das aventuras do Braia, que é aqui do nosso escritório, onde a gente usa o Braia como personagem, mas com casos reais. E eu gostaria de saber, né, qual que foi um caso mais que tá chegando para vocês, que vocês falam, esse golpe aqui, infelizmente, aconteceu, a pessoa ela ficou desesperada, e trazer aqui para nós, né, pro pessoal que nos acompanha também, saber que realmente existe e que a gente tem casos assim, né? Sim. Tem vários casos aqui, tem desde casos complexos, igual esse que o cara fez a IA, o cara viu ali o apresentador falando com ele, desde casos mais absurdos que a gente não acredita que a pessoa caiu, mas infelizmente as pessoas caem, né? Por exemplo, já teve casos que o Brian dessa vez caiu no golpe porque estava falando com um soldado americano, o soldado americano falou que tinha um filho no orfanato, estava na guerra, tinha um filho no orfanato e que precisava mandar dinheiro pro filho. E foi mandando. Quando foi perceber que era um golpe isso, já tinha mandado, acho que mais de 20 mil, né? 20. Porque consegue que esse soldado americano consegue acessar as contas, faz empréstimo em nome e o prejuízo fica grande. Então, o assunto do Brian de hoje é isso. Tomar cuidado com todos os golpes, que o Brian vem caindo em muitos golpes. O Brian vem caindo em todos os tipos de golpes, desde os golpes mais complexos, que é esses de IA, o pessoal usa IA, acessa a conta sem você perceber, desde golpes mais simples, que é simples assim, que a gente acha que é absurdo a pessoa cair, mas infelizmente as pessoas caem, que é do soldado americano, que é o golpe do médico que está nos Estados Unidos, é um médico famoso. Tem vários golpes absurdos que tem. Recentemente, essa semana, chegou um golpe da Reza, que o cara foi
foi fazer uma oração pro cara que tava com o joelho machucado, foi fazer uma oração para ele. E tinha que pagar. E que tinha que pagar. Depois que fez a oração, ele começou a cobrar dele essa oração. Aí cobrou essa oração, acho que conseguiu... o cara foi pagar no cartão, o Brian foi lá pagar a oração no cartão, clonaram o cartão dele e conseguiu fazer vários saques, empréstimos na conta dele. Isso tudo em um mesmo dia. Fizeram compras, fizeram empréstimos, fizeram Pix. Então, uma pessoa que não movimentava nada, porque na verdade ele utilizava o cartão do filho, né? Então ele não movimentava nada na conta dele. E aí, do nada, todas essas compras, todos esses empréstimos. Então, isso sim a gente conseguiu resolver na notificação. Esse sim, o banco realmente, eu acho que eles notaram que tinham grande chance de perda, porque não tinha movimentação no cartão até então, e aí eles vieram com um acordo para devolver o dinheiro e uma parcela ali de danos morais. Porque isso mostrou uma movimentação típica clara. Num dia só, ele sacou todo o dinheiro que tinha na conta dele. Tudo de uma vez. E em bancos em caixas eletrônicas diferentes. Isso mostra a movimentação típica clara. Né? Ele tem um dinheiro lá sempre guardado, tá guardadinho. E de repente no dia ele começa a sacar tudo de uma vez. Isso o banco chegou a bloquear a conta dele, mas na hora que bloqueou já tinha sacado tudo. Né? Já tinha ido tudo. E é importante também, né, pegar o assunto aí do Brian, que o golpista, ele tem disposição, né, para ficar conversando com você, ele tem disposição para ficar querendo saber mais sobre sua vida, automaticamente, né, dependendo da pessoa, que é uma pessoa que é muito mais carente, tem uma atenção especial. Ele é muito bom de ludibriar, ele é muito bom de com certeza vai trazendo assuntos que a pessoa realmente ela se deixa, se entrega, né? Sim. E aí vai fazendo coisas absurdas que depois quando ela vê que realmente caiu em um golpe, que é um valor valor que não poderia gastar de fato, que é às vezes tá guardando, que seja, né? Aí fica desesperado, né? Isso. Com certeza. Exato. Então é importante. E aí eu gostaria de, né, chegando aqui já no nosso final, né, do nosso podcast, gostaria de entender e também que vocês falassem uma dica especial e dica final aí pro pessoal que está nos acompanhando. Sim, a nossa dica final é sempre desconfie. Desconfie de tudo. Hoje em dia não existe dinheiro fácil. Ganhar dinheiro não é fácil, é difícil. Então, qualquer forma que vier te falar de investimento, vier te falar que precisa de dinheiro, alguém que você não conhece pedindo dinheiro, alguém que você não conhece ou que você conhece mesmo, que tem golpe de pessoas que conhecem falando que precisa de um dinheiro, desconfie de tudo. Desconfie de tudo. Confirme, cheque e não deixe... Se infelizmente você cair nesse tipo de situações, não deixe o banco dizer que não pode fazer nada, que o culpado é só você. Não, se você cair nesse tipo de golpe, o banco também é responsável. A gente costuma dizer que o banco hoje em dia é a arma dos golpistas, né? Os golpistas usam o banco como uma arma para aplicar o golpe. Então o banco tem responsabilidade, procure ajuda especializada para identificar esses erros que o banco cometeu e através de uma notificação extrajudicial, procurar às vezes resolver de forma administrativa antes mesmo de entrar com o processo judicial. Minha dica é, gente, evite tentar se aventurar sozinho, tá? Não vai sozinho. Não, já foi a primeira vez, né? Já tentou falar com o banco e o banco falou que não vai resolver nada. Então, é a mesma coisa que vai acontecer se você for lá de novo. Busque ajuda especializada. Vai ter alguém defendendo você. Assim como o golpista usou o banco como arma, usa a gente como arma. Usa um especialista na área bancária. Caso não seja a gente, seja algum outro advogado bancário. Só não vá com qualquer advogado, não vá sozinho, porque você pode sair no prejuízo. E esse tipo de ação a gente até fala, né, Raul? É uma ação que não pode errar, não pode ter erro. Porque a partir do momento que você erra uma vez, não tem como você entrar com uma nova ação. Aí sim você se perde o seu dinheiro. Então, vá preparado, vá com ajuda especializada. É importante também, né, lembrar que sempre o Raul, né, fala lá para nós, que hoje, e também para os clientes, né, que hoje os bandidos, eles tem bandido na rua, mas a maioria deles hoje estão atrás do celular, né? Então são esses bandidos da era digital, que tá aí aplicando golpe e tudo mais. Então tome cuidado, se você foi vítima, entenda que você é vítima, tá? Porque muita gente se culpa e tem o que fazer. Então busque, né, ajuda com um advogado especializado e vamos juntos aí fazer e te ajudar, né, a reverter essa situação. Com isso, eu gostaria muito de agradecer a você que nos acompanhou até o final. E se gostou do nosso episódio, se conhece alguém que caiu em golpe, compartilhe esse episódio, que é importante, né, também. E nos siga lá na rede social, no nosso Instagram, Raul Gouveia Advogados. Com isso, eu gostaria de muito agradecer a vocês e até a próxima. Tchau!